E aí eu queria perguntar para vocês, quem de vocês já está trabalhando com a distribuição tipo polarizada, para poder entender, né? Para a gente entrar aí numa discussão. Quem mais? Beleza. Mais alguém? Deixa eu tentar colocar todo mundo aqui na tela. Acho que eu... Mosaico. Agora sim. Agora sim. Pronto. Legal. Quem quiser abrir a câmera, tá? Daqui a pouco eu já vou compartilhar, vai ficar mais fácil para vocês. Mas a ideia é realmente a gente entender um pouquinho o papel da polarizada. Eu não vou aprofundar na polarizada, eu vou trazer um caso específico aqui que eu acredito que possa acontecer com vocês, né? Ou que já tenha acontecido alguma vez com você. É quando vocês vão aplicar o treino polarizado para um cara iniciante aí que está fazendo uma planilha 3 vezes na semana. E por que que eu coloquei esse case específico? Aí vem o primeiro ponto. Gente, não é novidade que muita gente defende o treino polarizado para todo mundo. E não quer dizer que o treino polarizado não possa ser aplicado para todo mundo. Só que, às vezes, ele não se encaixa na proposta original para o perfil ou para a estrutura operacional que a pessoa tem disponível. E aí é que eu entro nesse processo aqui. Então, já vou começar a compartilhar com vocês. Então, quero compartilhar a tela. Acho que já deve estar liberada aí para vocês, né? Já está liberada. E, e quando eu falo que o treinamento ele não é indicado para todo mundo, não quer dizer que que ele seja contraindicado. Quer dizer que ele não se ajusta a algumas realidades que a gente tem dentro do nosso dia a dia de treinamento. E é por isso que eu quis fazer essa sala aberta aqui para levantar essa situação. E é uma coisa muito mais comum do que a gente espera, porque o que acontece? É muito comum você ter um atleta iniciante que vai correr uma prova de 5 quilômetros, vamos levantar essa situação, e você, vou fazer um treino polarizado. Por quê? Porque somente 80% da carga é. Porque somente não, porque 80% da carga de treino vai ser em Z2, e os outros 20% apenas vai ser aí em Z4, em Z5. Isso quer dizer, configura, que é um treinamento em tese de baixa intensidade. E por ele ser iniciante, é mais adequado. A narrativa não está correta. O que não encaixa é justamente a situação. Então, quando eu olho para essa situação de treino de 3 vezes na semana, e eu vou encaixar a regra do polarizado. E aí é o seguinte: não é adaptação, é seguir a regra. Então, eu tenho duas interpretações. A primeira interpretação é: eu vou trabalhar pela frequência de sessões. E aí vamos levantar o caso aqui que esse cara ele vai treinar conosco 3 vezes na semana. E é um cara iniciante. Logo, se é um cara iniciante, são 3 sessões por semana. E para esse cara iniciante, o que que a gente vai preconizar, né? O que que a gente vai estar preconizando aqui para esse cara? Que será que eu dividir 3 sessões por semana eu consigo obter aí 80-20? Não consigo. Não consigo. Porque se eu dividir 2 sessões, a lógica é que eu vou ter mais de 60% ali. Vou ter 66% do treinamento, se eu for dividir essas 3 sessões em 100%. Então, essa regra do 80-20 para 3 sessões na semana já não se encaixa. Se eu for distribuir por frequência de sessão. Logo, o que me resta é dividir o volume, que é o que é mais comum. Olha, eu vou dividir pelo volume, correto.
Então, eu vou trabalhar com volume. E aí, vamos entender que esse cara, como ele é um iniciante, ele vai trabalhar ali com um volume de 20 quilômetros semanais. 20 quilômetros semanais para um cara que é iniciante e vai correr sua prova de 1 quilômetro. É um volume até pequeno, mas um volume consideravelmente que nós podemos trabalhar muito confortavelmente com ele. Então, levantando nesse case aqui, se eu for distribuir na regra 80-20, 20% de 20 quilômetros é igual a 4 quilômetros. Para trabalhar com treinos em Z4 e em Z5, tá tudo bem, não é uma distância que esse cara não vá conseguir absorver. Até porque, na regra do treinamento intervalado, a gente está falando ali de até 40% da distância da prova em cada treino intervalado. Então, a gente poderia acomodar ele um pouco de intervalado na mesma sessão e fazer um contínuo com uma intensidade um pouco maior. Então, a gente poderia fazer uma sessão combinada, né? Contínuo e intervalado. Encaixaria esses 4 quilômetros dentro das zonas Z4 e Z5, contemplando aí os 20%. A minha problemática é outra. É justamente aqui, cara. Vai sobrar 16 quilômetros para correr em Z2 e Z1. 2 sessões de treinamento. Isso quer dizer, se eu for dividir igual, eu tenho 8 quilômetros em cada sessão. Cara, é muito para esse cara. Não é para esse cara, não dá. Ele pode correr no máximo uma sessão de 8 quilômetros, mas ele correr 2 sessões de 8 quilômetros não fecha a conta para esse cara. Ele teria que estar correndo ali uma de 4, uma de 5, né? Não correndo 2 de 8. E essa é uma problemática que os defensores do polarizado para iniciante às vezes não observam. E se você fizer essa conta para distâncias maiores um pouco, níveis diferentes, mas sempre trabalhando com 3 vezes na semana, essa conta também não vai fechar. Essa conta fecharia muito bem se a gente pudesse trabalhar ali 5, 6 vezes na semana. Então, se eu trabalho ali 6 vezes na semana, eu poderia fazer 2 treinos com 10% do volume ali e configurar ali treinos em Z4 e Z5. E os outros treinos ali em Z2, com 20% da distância, no máximo até juntar um treino com um percentual de distância um pouco maior, o outro um pouco menor. Mas eu tenho que ter um número ou uma frequência de treinos maiores. E aí, se você for fechar essa conta, para a maior parte dos cases, a distribuição polarizada ela tem uma limitação no ajuste de sua proposta quando o cara vai treinar 3 e alguns modelos 4 vezes na semana. Então, ela não fica sendo uma boa solução se você tem uma frequência de treinamento pequena. Até porque essa distribuição, ou a maior parte das distribuições, elas foram propostas inicialmente para atletas de alto rendimento. Os experimentos que se tem são em atletas de alto rendimento, não são em atletas recreacionais. Então, temos que ter essa crítica, essa análise bem em mente. O treinamento polarizado é indicado para iniciantes? Do ponto de vista de adaptação, pode ser indicado. Do ponto de vista ajuste da sua proposta, a gente não consegue encaixar o treinamento polarizado. E aí acaba virando um piramidal. Ali, tem problema seu piramidal? Não tem problema. É só para ficar claro que não é o polarizado. Não é o polarizado. E isso, muitas vezes, confundem treinadores e confunde, o treinador acaba confundindo
o próprio atleta. Então tem que ficar muito claro isso na cabeça de nós, treinadores, que queremos entregar um treinamento não só de qualidade, mas um treinamento que seja dentro de um conceito correto, seguindo os princípios do treinamento. Então, pequenos ajustes, né? Ajustes, são fundamentais para a gente entender a lógica do treinamento e montar um treino respeitando as regras do método, da proposta que você está utilizando, para entender se ele se adequa à realidade daquele perfil de atleta. E lembrando, não é porque a proposta é ruim, não é isso. É que a estrutura metodológica ela só não está se encaixando naquela frequência disponível de treinamento para aquele indivíduo que tem aquele perfil. É basicamente isso. Eu queria saber de vocês, alguém já tinha percebido isso ou não? Tem que liberar o microfone para falar. Olê, Alexandre, Fala. olha só, aqui eu treino, por uma coincidência, são duas moças. Uma é nadadora e a outra é corredora de montanha, ok? A corredora de montanha, as duas no age group, aqui na minha região aqui, eu posso dizer que elas são de elite, no age group, ok? E eu uso o treino intervalado para as duas. As duas treinam a modalidade 4 dias na semana e mais 2 dias de pliometria com treino de força. Sendo que a nadadora não treina pliometria, ela treina mais treino de força muito localizado, ok? E eu consigo fazer nitidamente essa divisão de 80 em zona 1, zona 2 e os 20% em Z4, Z5, ok? O que é mais difícil é porque eu peguei elas vindo de outros treinadores, era convencer elas a treinarem um grande volume, no caso 80% da semana, em baixa intensidade. Entendeu? Mas eu expliquei para elas o seguinte: a baixa intensidade não significa que vocês não possam ser velozes. O que a gente quer é que você ganhe velocidade sem levantar a frequência cardíaca. Entendeu? O conceito é o seguinte. Eu acho difícil encaixar com o iniciante, cara. Então, é exatamente aí. Por quê? Eu poderia, assim, o que acontece nesse caso que eu trouxe? O indivíduo é o iniciante. Como é que o cara vai rodar 2 treinos de 8 km na planilha de 5K para o iniciante? Isso não condiz com a realidade. Não são os 20 quilômetros semanais que é o problema. São 2 sessões com 8 quilômetros cada uma. É um volume alto para esse perfil de indivíduo nessa situação. Agora, quando você pega uma atleta que já tem lastro, né, botar ela para rodar uma distância maior, ela pode reclamar porque é uma distância maior, porque está em uma intensidade menor, mas o problema não é o lastro. Aí vem preferências de treino. Então, a situação é levantar esse alerta, né, para que a gente entenda que o método, a estrutura é boa, funciona, mas ela não vai ser apropriada 100%, né, para todo mundo, principalmente para esse perfil iniciante. Por quê? Se eu for levar ao pé da letra o polarizado, aqui, vou ter que trabalhando 2 treinos de 8 quilômetros. Aí eu vou querer fazer um ajuste. Vou fazer um ajuste. Eu então não vou fazer 8 nas 2 sessões, eu vou fazer 4, 8 e 4. Não vou rodar de 20 quilômetros, vou rodar 16 quilômetros. Aí deixa de ser polarizado. Aí passa a ter uma característica piramidal. Pô, mas Alexandre, qual é o problema? Não tem nenhum problema, tá tudo bem, mas é só para você entender que não é polarizado, é piramidal. É porque hoje muita gente vende um treino polarizado que não é polarizado, ou vende um treino polarizado para todo mundo, onde ele não se encaixa. Acho que a palavra correta é essa. Ele não se encaixa. Não quer dizer que ele não seja adequado. Ele não se encaixa ao perfil do indivíduo. E é essa problemática
que eu vejo pouca gente discutir. E aí eu não sei quem daqui trabalha com iniciante e encaixou um treino polarizado para iniciante numa frequência de 3 vezes na semana. Se já observou essa dificuldade de ajustar os volumes com as intensidades dentro da proposta do polarizado. Deixa eu ver quem. Alguém já percebeu isso? Pode falar aqui para mim no chat. Barulhinho fazendo ponta no apontador, tá? Ninguém tinha percebido isso? Assim, só para entender. Quem percebeu, dá um falo, deixa um S aí de sim. Quem não percebeu, deixa um N de não. Só para eu saber que vocês estão ligados aí na comunicação, então, para dar um feedback. Porque é importante ter esse retorno, né? E isso é um ponto, cara, que, cara, eu não vi em curso nenhum ainda, né? Eu não vi ninguém falar ainda. Eu vejo pouca gente colocar isso em xeque, como a gente está colocando aqui. E só que eu vejo muita gente defender o polarizado. E, cara, e de novo, não é ruim, tá? Só que o problema é quando a gente não encaixa o polarizado na estrutura correta. E é claro, para quem treina mais sessões na semana, fica muito mais fácil, como eu mostrei para vocês aqui, vou aqui voltar só para vocês entenderem. Quando você tem essa estrutura de mais sessões ao longo da semana, fica muito mais fácil. Quando você tem menos sessões, fica muito mais fácil, sobrecarrega, né, o volume da sessão. E aí fica praticamente impossível você fazer o 80-20. Aonde, no caso, 3 sessões da semana são extremamente importantes para a gente melhorar essa condição do indivíduo, e uma das sessões ter uma intensidade ali Z4 ou Z5, ou um combinado Z4 e Z5, e as outras duas em Z2. Mas não totalizando essa distribuição de 80-20. A distribuição ela fica diferente. 40, 20, 30. Então, esse ajuste é importante para que você entenda que o polarizado é uma das ferramentas dentro das DITs, onde a gente tem piramidal, onde a gente tem limiar, onde a gente tem alto volume, onde a gente tem alta intensidade. Alta intensidade. E isso faz com que, cada vez mais, entender mais dessa distribuição nos permite fazer com que possamos entregar mais para o nosso atleta. Tá? Galera, essas salas assim serão rapidinhas, tá? Eu não quero me estender não, que eu sei que todo mundo aí está na correria. E eu queria saber uma coisa de vocês, vai, para a gente dar continuidade nessas salas abertas. Continuando no polarizado, vamos explorar bem o polarizado. Qual case vocês gostariam de ver discutido aqui do polarizado? Esse foi o case inicial, mas dá para discutir outros cases, né? Qual case eu posso explorar o polarizado de uma maneira mais afunda na semana que vem? Escreve aí para mim nos comentários aí para eu poder. Vocês direcionam, vai. Vamos ver quem dá uma ideia legal aí. Eu quero parar aqui a apresentação. Vamos, galera, abre a câmera aí, conta aí para mim qual seria a proposta que vocês gostariam de ver aí do polarizado. Em qual perfil?
Bom, acho que a resposta é não, né? Ninguém quer ver nada. Então, bom, galera, foi um prazerzão estar aqui com vocês. E aí eu vou pensar em alguma coisa aí para a semana que vem, né? Então aí, de repente, quem quiser dar uma sugestão, pode jogar lá no grupo, ou então manda direto aí no meu Instagram. E a ideia é mostrar cada vez mais um pouquinho, mostrar só um pouquinho do que vocês podem estar ajustando no dia a dia de treinamento de vocês. E eu acredito que um pouquinho de cada vez a gente consegue entender melhor e aplicar mais rápido do que um pocão, né? Do que aprender muito ou então ver muito conteúdo e não aprender. Então a ideia é vir com esses micro aprendizados que aos poucos a gente vai construindo uma linha de raciocínio, um direcionamento. Eu tenho certeza que na próxima vez que vocês virem essa estrutura despolarizada para 3 vezes na semana, vai assim, cara, deixa eu analisar aqui para ver se tá batendo aqui com o que o Ale falou, deixa eu ajustar aqui para não cair no erro que o Ale comentou, né? E entender que, pô, de repente isso aqui não é polarizado, não, isso aqui é mais piramidal do que o polarizado. E isso fica claro para vocês. Então, o foco é sempre um pouquinho todo dia, ou um pouquinho toda semana, que é a proposta, para que vocês possam ver um treinamento aplicado à realidade, né? Então, aqui a gente pega um pouco da ciência, joga na realidade e faz o ajuste, questiona se for o caso também. E isso faz parte de um novo projeto que daqui a pouco vocês vão, Ô, professor, vão conhecer. Pode falar, professor, Moisés. pelo que eu vi, eu sou novo nesse ramo da corrida. Já sou formado há mais de 10 anos, mas a corrida eu estou entrando agora. É porque eu tenho uns alunos que correm no personal e estou me adaptando agora também com esse mundo da corrida. Então, isso aqui para mim é tudo novo, até essa metodologia polarizada. Mas pelo que eu percebi, o polarizado ele é muito bom quando eu quero trabalhar altos volumes, né? Alta, grande distância. Trabalhar 80% no ritmo mais brando, mais aeróbico, e 20% com intensidade maior, diferente de um fartlek, por exemplo. Não, é que você está falando de método e a gente está falando de distribuição de treino, que são duas coisas diferentes. A galera, às vezes, joga muito uma situação seguinte: treino polarizado não existe. Existe distribuição da intensidade do treinamento polarizado, e ela não se aplica a uma sessão de treino, ela se aplica a uma microperiodização ou um microciclo do treinamento. Então, se você pegar uma sessão de treino e dividir 80 a 20, não quer dizer que é uma sessão polarizada. Uhum. Porque a sessão por si só, ela não gera adaptação. A gente sabe que ninguém fica bom em uma única sessão. Fica bom através de um conjunto de sessões. E o conjunto mínimo viável para gerar uma adaptação funcional, ou para começar a gerar uma adaptação funcional, é o que a gente chama de menor unidade funcional do treinamento. E ela se chama microciclo. Então, esse contexto treinamento polarizado vem em função da microperiodização ou microciclo polarizado, com estrutura de distribuição polarizada. De novo, não existe sessão de treino polarizada. Tá. Né? E isso é uma confusão que, cara, muita gente boa faz. Então, assim, não tem nenhuma evidência que fala de uma sessão de treino polarizada. Quando a gente fala fartlek, a gente está falando de método de treino. Tá bom? Método de treino. Quando a gente fala, por exemplo, de contínuo, método de treino. Intervalado, método de treino. Então, são tipos de treinos, né? E aí você tem fartlek, método contínuo, e o intervalado, método intervalado. O longão, método contínuo. Então, eu percebo também que muita gente confunde os conceitos, né? E isso atrapalha a gente na hora de elaborar o treinamento. Porque, assim, se eu pego um intervalado no qual eu tenho 80% na recuperação e 20% de estímulo, eu estou fazendo um treino polarizado? Né? Então, isso que a gente tem que observar. Então, nesse contexto, sessão, Moisés, cara, eu não conheço nenhuma literatura que tem isso sobre sessão
é polarizado. Até onde eu sei, esse treinamento polarizado é referente ao microperiodização ou microciclo. Né? Microperiodização é um nome até recente que o pessoal vem usando desde 2024, se eu não me engano. Mas é a mesma coisa que microciclo. Tá? Valeu, professor. Você já fez a Universidade da Corrida ou ainda não? Não, ainda não. Tá bom. Só para saber, assim, acho que a maioria aqui, por exemplo, o Belisário, eu sei que é da universidade, o Edivaldo, tem uma galera aqui que eu, pelo menos, eu lembro de nome. Não, estudando e pesquisando mais sobre corrida, o algoritmo acabou me apresentando você. Caiu bem, o algoritmo tá bem. O teu algoritmo tá treinado direitinho, cara. Não. Mas, assim, hoje, o que eu falo, na verdade, não é só sobre corrida, não, tá, gente? É sobre tudo, né? Sobre tudo. A internet tem muito conhecimento. Mas, cara, tem muita gente que ainda confunde. Aí eu vou falar só da corrida, para a gente ser bem específico. Tem muita gente que erra conceitos simples, simples. E isso faz com que errar no conceito gera um desencadeamento de erros sistemáticos. E aí atrapalha a prescrição como um todo. Né? O Douglas mandou aqui, pior que muita gente conta aquecimento e desaquecimento com parte dos 80%. Aí assim, bater boca com essa galera aí é desperdício de tempo. Né? Desperdício de tempo. Mas a ideia é trabalhar dessa forma. Da forma correta e seguindo os princípios. Ó, então eu já estou ouvindo aqui, ó, Gustavo, divisão para iniciante. Depois você me explica, Gustavo. Divisão em que sentido? Dividir o quê, entendeu? Ou seria um plano de treinamento para iniciante? Aí eu vou entender mais. Alguém te falado alguma coisa? Não, beleza. Mas eu tô com vontade de dar uma aprofundada no polarizado, né? Porque o polarizado é uma coisa que muita gente pode entrar de cabeça e achar que é o polarizado e não é. É muito piramidal. Só que não tem problema, tá? O piramidal e o polarizado, eles são muito próximos, né? E eles funcionam numa estrutura muito parecida. Poucas diferenças ali, diferenças mínimas ali do ajuste da carga. E aí, tem um outro problema aqui que eu vou puxar a bola aqui, mas não vou levantar aqui hoje. A ideia é a gente fazer 30 minutos, 45 no máximo. Que é o seguinte, aí para a galera mais velha aí de periodização, a gente fala de distribuição polarizado, piramidal, né, linear, as três principais. Cara, vou fazer um plano de 3 meses. Começo com a polarizada, eu tenho que ir com a polarizada até o final. Ou eu posso mudar ao longo desses 3 meses, ou eu posso trabalhar com perfis distintos, um mês polarizado, um mês linear, um mês piramidal. E se sim, se eu posso fazer isso, quais seriam as melhores combinações para os diferentes perfis de atleta e para os diferentes tipos de prova? Tá vendo que é uma infinidade de coisas que a gente ainda tem que trabalhar? Será que para a prova de 5 eu tenho uma combinação para o iniciante melhor do que diferente ou melhor do que para de 10? Será que os direcionamentos são os mesmos? Cara, e isso tem uma alta relação, tá? Uma alta relação. E isso é uma coisa que a gente não tem uma literatura ainda, um consenso ainda que fale sobre isso. A gente tem são, digamos assim, são posicionamentos de treinadores, assim como o meu, e opiniões. A gente não tem uma literatura que gere um consenso. Então a gente tem que ter muito cuidado quando fala disso. Então, ó, é a minha opinião, é o meu posicionamento, é a minha experiência, porque não tem relatos sobre isso dessa forma. Aí eu tô lendo aqui que o Cauã. Quando a gente faz um treino para corredor de pós-prova, na verdade seria a transição, né? O período de transição. Cara, o período de transição
um treino no período de transição realmente só você correr ali em baixa intensidade, Z1 e Z2, não precisa nem colocar os 20%, não há necessidade disso. Agora, depende do tempo que você transição para qual tipo de prova, ele está vindo de qual prova, qual foi a carga de treino dele, aí são as outras perguntas que são as complementares. Então, para tomar essas decisões, tem que ter muito conhecimento, tá? E se você me permite, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó, rapidinho, só para vocês não ficarem com uma pulga atrás na orelha. Em breve, vocês vão estar conhecendo um outro projeto. Esse projeto aqui, ó, Treinador Elite, um curso focado para ajudar na tomada de decisão. Um curso que tem um conteúdo muito mais aplicado do que qualquer outro curso no mercado. Mas isso aqui ainda está em fase de ajustes finais. Então, ainda falta um pouquinho ainda, mas até o final do mês vocês vão ter novidades. Bom, gente, eu não quero me alongar, não. Minha meta é bater 45 minutos no máximo, tá? 30 minutos com mais 15. Gente, foi um prazer estar aqui. Eu quero me policiar, fazer isso toda terça-feira, nesse horário, um pouquinho mais tarde, no máximo, de 9 até 9h45, para a gente poder bater um papo de uma coisa de um recorte bem pequeno dentro do treinamento, e a partir dali a gente abre uma discussão. Beleza? Gente, foi um prazerzão estar aqui com vocês. A gente vai se falando, fica de olho lá no grupo, que lá na comunidade eu vou soltar mais coisas para vocês terem acesso a mais conteúdo, a mais artigos, e os links da sala para a gente poder tá se vendo por aqui. Tá bom? Abração aí, bom treinamento, e a gente vai se falando. Tchau, tchau, galera.